Pai do Senhor, povo de Deus, eu aqui para fazer mais uma live. Glória a Deus por mais um dia, né? Na presença do Senhor. A previsão hoje, né, do tempo, era para ser o dia todinho de chuva como foi ontem, né? Como foi domingo e como foi ontem. Só que o nosso Deus, ele põe limite, né? Ele é aquele que coloca limite em tudo que há na terra. Até em nós mesmos, ele coloca limite, né? Aí Senhor, eu vou fazer uma live, né, para movimentar um pouco, né, o canal lá também do YouTuber, que essa live ela vai, né, ser transmitida também lá no YouTube, né? Meu esposo vai colocar lá no YouTube. Eu não sei muito mexer, mas ele sabe. Para movimentar também o YouTube lá, né? Onde ele também faz live, né? Começa a falar do amor de Deus. Começa a pregoar, né? Dar ensinamento também de escola dominical. E quem quiser, né, ir lá, né, no YouTube, o like está no perfil do Instagram. É só seguir lá o canal, né, para você ficar por dentro, para você ficar por dentro de tudo que ele fala, né, para ficar acompanhando, né. E também, se você puder compartilhar com outras pessoas, né? É muito bom, né? Você compartilhar para também outras pessoas ser alcançadas pelo Evangelho, né? E eu tava falando com Deus sobre um assunto aí, né? Que tá bem, né? As pessoas estão bem, é um assunto aí, né? Muito difícil para algumas pessoas, né? Em falar sobre este assunto. Mas eu disse que vou falar sobre o assunto, que é sobre os bebês reborn, né? Sobre aquelas bonecas, né, que parece criança, que não tem nada a ver com criança, né? E eu tava vendo, né, aquela cantora Vanilda Bordielli falando, né, que a mãe dela faz coleções dessas bonecas reborn. E eu disse, Senhor, há tantas coisas acontecendo, né, no mundo afora, né, e as pessoas estão preocupadas, né, em ter bonecas reborn, né, pra que isso? Tantas crianças sofrendo, né, tantas crianças aí no orfanato, né, querendo um lar, né, e as pessoas se preocupando em colecionar, né? Em colecionar demônios dentro de casa. Porque eu digo que é demônio, né? E esta cantora famosa, né, foi lá nas redes sociais, né, publicar, né, dando mais ibope, né, para que outras pessoas também venham adquirir. E eu fico muito triste porque também, né, procurando, né, falar sobre o assunto e até apoiando, né, outras pessoas também a adquirir estas bonecas reborn. Então é muito difícil para nós que servimos a Cristo, temos que engolir isso. E não há mais tempo de nós estarmos engolindo, não há mais tempo de... O que eu quero dizer? Que não há tempo para eu e você engolir essas coisas. Porque o Senhor, Ele nos chamou para proclamar o Evangelho e para lutar contra as forças do diabo. Né? Porque você vai ver aí pessoas famosas, né? Que está adquirindo essas bonecas reborn, tanto pessoas famosas como pessoas ricas, né? Porque é mais do lado dos ricos, né? Porque eu não vejo a classe pobre
vindo aqui no Instagram, ou publicando, ou lá com revoltas, porque querem ser aceito, né? Também como crianças. Essas mães, né, dessas bonecas também querem fazer parte também de outras coisas, né, que o governo também dá para os pobres, como também elas querem receber salário e algumas coisas a mais, né? Não estou tanto por dentro do assunto, mas pelo que eu vi, né, algumas pessoas saindo, né, para falar e para também, né, protestar, né, que as pessoas têm que aceitar, né, tipo assim, chegar no hospital, elas também, essas mães dessas bonecas também querem ter querem também, né, quando chegar com as bonecas lá, elas também querem ser atendidas como pessoas, como se fossem crianças normais. E nós não podemos se calar. Nós não podemos se calar. Porque não há nada de normal nessa história. Não há nada de normal. O que estamos vendo é pessoas carentes do amor de Deus, pessoas que estão passando por algum tipo de depressão, mulheres que não querem ter filhos, né, porque não querem ter esse compromisso de educar, de instruir a criança, mas elas preferem adquirir uma boneca que não fala, que não vê, que não escuta, que para elas isso é mais fácil, né? Isso é mais fácil. Aí eu tava vendo, né, que uma mãe de uma boneca reborn foi lá no Instagram dela e começou a querer que a pessoa, né, falasse aceitasse aquela boneca como se fosse uma criança normal. Irmãos, nós não podemos aceitar isso, porque isso é coisa satânica, isso é diabólico. As pessoas estão em uma decadência tão grande espiritual que elas estão adquirindo. Elas acham melhor adquirir estas bonecas reborn do que ter filhos. Porque filho dá trabalho, realmente dá. Criar dá trabalho, educar dá trabalho, instruir dá trabalho. Ser pai e ser mãe não é fácil, né? Então vemos aí mulheres carentes de amor. Mulheres que não têm amor próprio. Onde há crianças aí querendo um lar, querendo uma mãe. E por que você que está aí do outro lado, que é rico, que tem dinheiro, vai lá no orfanato, adote uma criança. Você vai fazer bem não só para você, mas também para a criança que vai ser adotada. Em vez de você ir lá nas redes sociais e querer protestar para que as pessoas te aceitem, para que as pessoas também engulam isso, que ali é uma criança normal. Não é criança normal, não, é demônio. Essas bonecas são demônios, são satânicas. Aí a cantora falou lá, porque eu conheço pastores, eu conheço pessoas do meio evangélico que faz essas bonecas, são pessoas de Deus. Ô, irmãos, Jesus está voltando. Vamos se despertar. Que até os próprios crentes, eles estão neste meio, querendo ir lá nas redes sociais e protestar. Ah, Jesus! Que povo carente! Eu vou dizer logo, a cantora é muito carente, porque ela não teve condições de criar a própria filha, né? Aí por isso que ela tem que ir lá realmente, né, protestar, dizer que a mãe dela coleciona bonecas reborn. Onde nós que somos servos de Deus, somos evangélicos, nós temos que sair à luta. Não a luta física, mas em lutar espiritualmente. Em buscar a Jesus de uma forma diferente. Em se prostrar diante do Criador. Em lutar contra as forças das trevas. Em lutar contra o lado oculto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Temos que lutar. Temos que orar mais. Temos que jejuar mais. Temos que clamar mais.
nós verdadeiramente não estamos fazendo o que Cristo nos ensinou. Em lutar contra o Evangelho. Em lutar para as almas serem libertas. Em lutar a favor das pessoas que estão verdadeiramente sofrendo. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos. Glória a Jesus. Há uma decadência tão grande. Há uma decadência tão grande no lado espiritual. Que as pessoas elas estão cegas. Até nós mesmos, nós paramos de orar como a gente orava antes. Nós paramos de jejuar como a gente jejuava antes. A gente parou de descer as madrugadas como a gente descia. Outra hora, em outro momento, em outro tempo. Glória a Jesus. Aí eu disse, Senhor, eu vou falar. Eu vou falar, porque eu tenho que falar sobre o Evangelho. Para que outras pessoas venham abrir os seus olhos. Agora eu digo, irmãos, pelo amor de Deus, só o povo rico, né? Que vai lá, dá 3 mil, 5 mil em uma boneca Rebone. Porque não tem o que fazer. A mente vazia é a oficina do diabo. É uma mente muito carente, é um povo muito carente. É um povo que não tem amor. Essas mulheres, elas não têm amor próprio, elas não foram amadas. Passaram por alguns traumas. Irmão, se eu for contar aqui os traumas que eu passei, não era nem para mim estar viva. Porque o que o diabo já fez com a minha vida, em tudo que eu já passei na minha infância, em tudo que eu já passei na minha adolescência, era para mim ou estar morto ou estar no hospício. Mas o Senhor, Ele me alcançou, Ele me libertou e hoje eu estou aqui. A transformação não veio do dia para a noite, não. Não veio de uma hora para outra. A transformação foi aos poucos. Ainda eu estou em fase de transformação. Eu ainda estou em fase de reconhecimento. Eu ainda estou me conhecendo. Eu ainda estou em fase de aprendizado. Eu ainda estou aprendendo. Aí essas pessoas, né, que tem dinheiro, passam por tantas coisas e esquece de buscar o Criador. Porque o Deus dela é o dinheiro. E não é em vão que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Mas o meu ainda está aberto. Os meus olhos ainda estão abertos pela misericórdia. Pela graça do Senhor Jesus ainda está aberto. Vamos sair. Nós que somos evangélicos, vamos sair para a guerra. Nós somos soldados de Cristo. Cadê as nossas armaduras? Porque a armadura de Saul não serve para nós. Saul até tentou vestir Davi com as suas armaduras. Mas as vestimentas de Saul não cabiam em Davi. Porque quando você conhece a Deus, a armadura do outro não cabe em você. A sua armadura é diferente. Você vai sair para a guerra, mas quem vai na sua frente é Jesus. Porque se nós formos lá meditar lá, né, na passagem onde fala sobre Saul ter vestido Davi para enfrentar Golias, né? Quem foi que entrou na guerra para vencer para Davi? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então nós temos que entrar nesta guerra para vencer. Porque Jesus, ele nos veste de uma armadura espiritual. A armadura não é física. Ela é espiritual. E eu estava falando com Deus
né? Converso muito com Jesus, é muito bom você ter intimidade com Ele e poder falar do amor dele para as pessoas e as pessoas venham sentir, venha ficar impactado e impactada com a palavra dele. E eu falando com Deus, e Deus começou a falar comigo, né? O homem, ele faz o seu caminho, né? Mas a resposta vem de Deus. O homem trilha os seus caminhos, mas a resposta vem de Deus. A resposta sempre vem dele. Hoje eu me acordei logo cedo e liguei a televisão. Eu não gosto muito de assistir não, né? Tem aqui de televisão, mas eu não assisto. Em vez em quando, algum filme, mas eu não sou de assistir. Eu prefiro, em vez de estar assistindo, eu prefiro ou ler a Bíblia, né? Ou fazer minhas coisas, que uma mulher, uma dona de casa, tem muito o que fazer, né? E eu liguei só pra ver como é que tava o tempo, né? Se ia chover muito, e a previsão era que iria chover o dia todo, como ontem, como domingo. A previsão era essa. E eu falando com Deus, né? Muito engraçado, né? Eu dizendo, Senhor, o homem, ele fala, né? Sobre algumas coisas, mas o Senhor é que dá a resposta final. Então, Deus, ele sabia quantos litros de água Maceió iria aguentar. Então, ele coloca limite na chuva. E por mais que muitas pessoas tenha tido a casa invadida de água, mas o Senhor, ele pôs limite. Ele colocou limite na chuva. Ele diz, chuva, é até aqui que você vai. Então ele põe limite em tudo. Ele é um Deus que põe limite em tudo que há na terra, porque tudo foi criado por ele. E tudo é para ele. A glória. Se chover, glória a Deus. Se fazer sol, glória a Deus. Porque a honra é dele. Ele é o dono do mundo. Ele é o dono da chuva. Ele é o dono do sol. Ele manda em tudo. Ele manda até no inferno. Ele manda em Satanás e em seus adébitos. Que Deus é esse? Que manda em tudo. Aleluia. Glória a Jesus. E para não ficar em minhas palavras, que eu disse que ia falar algumas coisas sobre o que eu vi, né? Essas coisas que chega a deixar a gente meia com ânsia de vômito, né? Tudo que está acontecendo, né? No mundo, né? Nesses últimos tempos, né? Jesus está voltando, irmão, Jesus está voltando. Já é a última hora. Vamos se despertar, né? Vamos se despertar para buscar mais, amar mais, abraçar mais, dizer que ama mais as pessoas. Vamos se aproximar mais dos nossos familiares, né? Vamos amar de uma forma diferente, porque muitas das vezes a gente diz que ama, mas se for para colocar em prática, a gente não ama. É hipocrisia de quem diz que ama. Ai, me dá uma ânsia tão grande quando alguém chega lá no púlpito e diz, eu amo a alma de fulano. Ô, irmãos, ama não. Sabe por quê? Porque quando fulano cai, peca, faz alguma coisa, a gente é o primeiro a julgar. Por isso que não há amor, né? Eu digo todo dia, Senhor, eu sou muito sincera com Deus. Eu falo, Senhor, eu não amo ainda como deveria amar, mas coloca em mim esse amor. Coloca no meu coração, porque eu quero amar o meu próximo sem hipocrisia. Eu quero verdadeiramente dizer assim, eu amo fulano, ele me perseguiu, mas eu amo ele. Então eu quero ter esse amor, porque muitas das vezes a gente não tem esse amor, que diz que tem. Ô Poli, faz favor, manhã. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, há uma hipocrisia muito grande. Tá balando? Bota alguma coisinha aqui? Algum calça? Ou bota alguma coisa por baixo?
Bota alguma coisa por baixo. Glória a Deus, louvado seja o Criador. Então é isso, né? Vamos falar de amor e vamos amar de verdade. Também não. Um amor puro. Também não. Tá abalando ainda um pouco. É só não ficar batendo. Acho que é desse lado de cá. Deixa eu tirar desse. Glória a Jesus. Sempre acontece alguma coisa quando eu estou fazendo live. Não sei porquê. Alguma coisa pra mim atrapalhar. A mensagem estava na mente. Já sumiu. Mas vamos lá, né? Vamos falar. Estou aqui. Ai, como eu estava dizendo, é muita coisa no meio evangélico, no mundo, nesse mundo, né, que estamos vivendo, é tanta perturbações, é tanta coisa acontecendo de uma só vez, que às vezes a gente fica tão sufocado, né, e às vezes a gente fica pedindo para Jesus voltar logo, porque eu fico dizendo, Senhor, volta logo. Eu conheço pessoas que querem ficar na terra, que não quer que Jesus volte agora. Eu não sei não, eu não entendo esse povo que quer ficar na terra. Aí uma vez eu conversando com uma pessoa, né, ela disse bem assim, eu não quero não que Jesus volte agora não. Eu fiquei assim, olha, meu Deus, eu disse bem assim, pois eu quero que Jesus volte agora. Se ele voltar agora, melhor pra mim. Aí a pessoa disse, não, eu ainda quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, eu não conquistei, irmãos, eu não conquistei quase nada. Mas eu conquistando os céus, pra mim é o que importa. Porque a minha casa não é terrena não, é espiritual. A minha casa está lá, preparada. E eu digo para o Senhor, Senhor, se eu me proceder bem diante da tua presença, andando com fidelidade a ti, eu sei que eu vou obter uma casa no céu. Se eu não ganhar uma casa aqui, eu vou ganhar no céu. E se não for aqui, Jesus, vai ser no inferno. Porque se eu não proceder certo, de forma correta, se eu não andar em verdade com Jesus, claro, irmãos, eu tenho a convicção de que eu vou para o inferno. Mas se eu me proceder corretamente, sendo fiel a Ele, andando em seus caminhos com perfeição, eu vou obter uma casa nos céus, que é a melhor casa que nós vamos ter, é no céu. Há uma casa preparada para mim, para você. Ei, o Senhor está preparando tudo. E Ele está voltando. Daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui nesta terra pecaminosa. E eu fico muito triste porque muitos querem ficar. Infelizmente vão ficar. Porque eles querem. Eles querem fazer a casa deles aqui, na terra. Glória a Jesus. Aí eu falando com Deus, né? Fui levar o almoço do meu marido no trabalho e eu vinha conversando com ele. Né? É muito bom você ter intimidade com Deus. Muito bom mesmo. E eu falando com o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra bastante conhecida e muito pouco pregada, né? Que se encontra no livro de Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 8. E vou ler alguns versículos para os irmãos. As abominações no santuário. Olha só. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu, Ezequiel, assentado na minha casa, ele estava assentado na casa dele, eu e os anciãos de Judá, assentados diante de mim. Irmãos, eu estou enxergando muito mal. E os anciãos de Judá, assentados diante de mim. Que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos. E daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de aba. Glória a Deus. E
estendeu a forma de uma mão que me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e os céus, e me trouxe a Jerusalém, e vi anciões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Olha só. Onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Então ali tinha uma imagem que provocava, irmãos, os ciúmes de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. Meu Deus. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Para que me afaste do meu santuário, eles colocaram uma imagem. Eles colocaram a imagem no santuário. E o Senhor tinha se afastado para que eu me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Irmãos, aqui era pouca coisa. Isso aqui era pouca coisa. Ele ainda ia ver mais abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de réptil e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Satã, que estava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. O 12. E então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tomarás a ver ainda maiores abominações que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? Glória a Deus. Então vemos aqui uma abominação muito grande. Onde Ezequiel, ele foi pego. Ele estava sentado com alguns anciões de Judá. E o Senhor, ele pegou pelo cabelo de Ezequiel e levou, para mostrar para Ezequiel o que é que os anciões da casa de Deus, da casa de Israel, estavam fazendo em oculto. Eles estavam adorando outros deuses.
Essa deusa era uma deusa pagã, onde era a deusa da fertilidade. As mulheres choravam por esta deusa. As mulheres não podiam engravidar. Então, em toda a primavera, as mulheres iam lá adorar esta deusa. A deusa Tamuz, que era um deus pagão. Era uma deusa pagã. Onde a casa de Israel estava, os anciões tinham parado a adoração. O santuário, não havia mais a presença de Deus no santuário. Porque por trás das câmaras, em oculto, os anciões já não adoravam mais a Deus. Eles tinham parado de adorar a Deus. E o povo estava, na idolatria. O povo estava no pecado, porque o povo, os anciões aqui, eles eram homens que estavam próximos de Deus. Então, os próprios anciões já não tinham mais a presença de Deus, já não queriam mais a presença de Deus no santuário. E eles ainda diziam: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está vendo, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Como é que Deus vai abandonar o povo dele? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E esta deusa era uma deusa da fertilidade. O povo estava indo para uma idolatria terrível. Onde a presença de Deus, os anciões da casa de Israel expulsaram a presença de Deus e trouxeram a idolatria para dentro do santuário. E o Senhor pegou o profeta para levar. O profeta, para que o profeta visse tudo o que estava acontecendo. Muitas das vezes o Senhor faz assim conosco, nos leva para um lugar, para abrir os nossos olhos, para que nós venha ver o que está acontecendo diante do santuário. As abominações. Os próprios anciões estavam adorando esta deusa chamada Tamuz. E o povo estava também indo adorar esta deusa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esta imagem de ciúmes que provocava o ciúme de Deus, irmãos. Deus, ele tem ciúme de nós. E aqui o povo estava em uma idolatria tão grande e profunda que estava provocando ciúmes de Deus. E toda vez que o povo de Israel eles começavam a pecar contra o Senhor, o Senhor fazia alguma coisa acontecer para que o povo voltasse a adorar ele outra vez. E o Senhor pegou Ezequiel, glória a Jesus, para que Ezequiel fosse, para colocar Ezequiel diante do pátio, e para que Ezequiel visse o que estava acontecendo. Glória a Jesus.
Então, o chamado de Ezequiel foi um chamado espinhoso. Ezequiel, ele nasceu em Judá. E ele estava se preparando para se tornar um sacerdote no templo. Então, muitas das vezes, sim, a gente, né, nasce, a gente faz nossos planos, nossos projetos para alguma coisa, algum futuro na vida, para nos tornarmos alguma coisa, né, para fazer uma faculdade, né, para ingressar em alguma área específica, né, ter alguma faculdade em mãos, né. Ezequiel preparado para ser um sacerdote, mas porém o Senhor quis transformar ele em um profeta, né? Glória a Jesus. Então, é o que está acontecendo, o que eu estava falando sobre as abominações que as pessoas estão adquirindo para suas próprias vidas. Colocando os demônios dentro de casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Né? Adquirindo demônios para a sua casa. Trazendo a idolatria para o seu templo. Para a sua morada. Não há tempo mais de nós estarmos cochilando em dois pensamentos, que Jesus está voltando. O nosso santuário ele tem que estar limpo. E temos que limpar ele todos os dias e tirar tudo aquilo que provoca os ciúmes de Deus. Temos que limpar o altar. O povo aqui estava adorando esta deusa. As mulheres choravam por esta deusa, porque era a deusa da fertilidade. É mais propício, né, irmãos, chorarmos por alguém que não faz nada do que se ajoelharmos e orarmmos a Deus. É mais fácil porque o ser humano quer tudo fácil. Deixamos de adorar o Criador para adorar a criatura. É o que está acontecendo. As pessoas deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. É o que está acontecendo no meio do povo. As mulheres, em vez de orar a Deus, de buscar a Deus, de se converter dos seus maus caminhos, estão aí, entrando nas suas redes sociais para falar sobre bonecas Rebone. Que tem olho para ver, mas não vê. Que tem ouvido para ouvir, mas não ouve. Que tem boca para falar, mas não fala. Ô povo doido, vamos se despertar. Glória a Jesus. O tempo é agora, irmãos. A hora é essa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é um Deus grande e misericordioso. Ele é tão grande e tão perfeito. A fidelidade dele é tão grande, tão tremenda. Ele é fiel. A fidelidade dele é tão pura. E nós somos tão imperfeitos. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Esta palavra que eu trouxe agora, que eu falei um pouco dela, eu não meditei não, né? O Senhor falou comigo e eu não meditei profundo nela. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos capacita todos os dias. E às vezes eu falo, né? Muitas das vezes eu fico sem querer fazer live, né? Não é de agora não, que o Senhor fala comigo, em muito tempo. Fico sem querer fazer live por conta que às vezes, né? Eu não fiz teologia, né? Pra me expressar como uma teóloga. Eu não fiz teologia, eu não fiz nada, mas eu tenho os joelhos no chão e boca no pó. E quem capacita o ser humano é Jesus. Ele nos capacita todos os dias.
Basta eu e você seguirmos a Ele, orarmos e buscarmos de verdade a face dEle. E eu já falei algumas vezes, né, com Deus. E eu acho que eu falei aqui com vocês em uma live que eu fiz, que eu tenho vontade de fazer um livro, né? Eu tenho vontade de escrever um livro, né? Às vezes eu faço algum esboço, faço alguns rascunhos, né? Mas tudo é no seu tempo, né? Às vezes a gente sente vontade, mas a gente tem que perguntar a Deus se tá na vontade dele, se a vontade dele é que nós, é que realmente que nós venha fazer, né? Eu sinto essa vontade de fazer um livro, né? Que eu escrevo muito, o Senhor fala comigo muito em algumas mensagens, né? Mas aí eu tenho que perguntar a vontade dele, né? Que é uma vontade minha, né? Posso ser que seja da minha carne, né? Que às vezes a gente fica dizendo, é a vontade, eu sinto, é Deus falando, mas às vezes não é Deus, às vezes é você que tem essa vontade, né? De querer fazer um livro, né? De querer algo para sua vida, e às vezes não é a vontade de Deus. E quando não é a vontade de Deus, não prevalece, mas quando é a vontade dele, prevalece. Então, se for a vontade dele, vai prevalecer esse desejo no meu coração, e eu com certeza vou chegar lá, né? Vou chegar lá, porque o Senhor, Ele é aquele que nos capacita. Quando caminhamos com Ele em meio ao deserto, Ele nos capacita de uma forma diferente. A única ordenância que Ele quer é a obediência. Porque foi assim, né? Com o povo de Israel. A trajetória do povo de Israel foi uma trajetória bem difícil, bem espinhosa, né? Moisés foi um grande líder, né? Liderou o povo ali, né? Para a terra prometida. Não entrou por conta que feriu a rocha. Mas a vontade de Deus é que nós, eu e você, se aprofundemos na palavra, no conhecimento dele. Porque ele é o Deus da sabedoria, ele é o Deus do conhecimento. Ele é o Deus da ciência, ele abre a nossa mente, ele abre a tua mente, ele abre a minha mente. Ele nos dá estratégia, ele nos coloca em lugares altos e profundos. Ele faz eu e você se aprofundar de uma tal forma, de uma tal maneira que muitos que estão ao nosso lado até duvidam como foi que aconteceu. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Glória a Jesus. E para você que entrou na live, né, uma ótima tarde. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente, né? Possa te capacitar. Que Ele possa derramar sobre você e sobre a família e sobre suas famílias bênçãos sem medidas, né? Compartilhe essa live, né? Para que outras pessoas também venham ser alcançadas pelo poder, pela glória, pela manifestação do Espírito de Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. Quero agradecer a todos que entraram na live, né? O Senhor, Ele é aquele que nos conhece, né? E vamos orar pelas mães das bonecas Rebone, né? Para que elas venham se despertar para obter os céus. Porque a loucura entrou, né? Mas Deus é aquele que cura toda loucura, né? Ele é aquele que cura toda loucura. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Cai na paz do Senhor. Em nome de Jesus.